Dando continuidade aos conteúdos sobre WCM, vamos falar agora sobre a estrutura do WCM. Então, a estrutura do WCM ela se baseia nos conceitos das metodologias Lean, com foco em produtividade, melhoria de controle de qualidade, eficiência técnica e nível de serviço, com o objetivo de reduzir ou extinguir esses desperdícios, os defeitos, as quebras em equipamentos e estoque, respectivamente. Os valores estão amparados no envolvimento das pessoas, criação de valor e satisfação dos clientes. Então, agora abaixo a gente vai mostrar uma figura que mostra a estrutura do WCM. Então, aqui a base tem o envolvimento das pessoas, a criação de valor, a satisfação do cliente, os objetivos, os grandes objetivos são zero desperdício, zero defeito, zero quebra, zero estoque. O foco está em produtividade, melhoria da qualidade, eficiência técnica, nível de serviço. Os métodos são baseados na engenharia industrial total, controle de qualidade total, manutenção da produtividade total e just in time. Tudo isso com base no desdobramento de custo fornecido pelo pilar Cost Deployment. Essa estrutura pode ser traduzida com base na implementação de 10 pilares técnicos por meio da abordagem dos 7 passos e também de 10 pilares gerenciais. Para a maioria das aplicações, mas principalmente dentro da abordagem dos 7 passos de cada pilar técnico, o WCM ele faz uso do conteúdo descritivo em fases, conforme nós vamos mostrar, são 3 fases. A fase reativa, a fase preventiva e a fase proativa, ou as fases reativas, as fases preventivas e as fases proativas. O que são as fases reativas, né? Dentro do contexto reativo? Uma vez que o problema surge, ele é atacado e solucionado com contramedidas corretivas. Dentro do contexto preventivo, analisando o problema e detectando a causa raiz, contramedidas específicas são tomadas para evitar futuras recorrências do mesmo problema, ou seja, você já se antecede aos fatos e não mais como nas fases reativas, você não vai corrigir, você se antecede. E as fases proativas, você analisa o risco potencial e as contramedidas corretas são tomadas para prevenir a ocorrência de um problema específico. Então, geralmente, dentro dos 7 passos, da abordagem dos 7 passos, nós temos geralmente 3 fases reativas, 2 fases preventivas, né, e 2 fases proativas. Tá? Ou seja, a fase reativa ela engloba 3 passos, a fase preventiva ela engloba 2 passos e a fase proativa engloba mais 2 passos. Tudo isso vai de acordo com a maturidade da planta e o desenvolvimento do pilar. Ou seja, em outras palavras, todos os 10 pilares técnicos da WCM foram desenvolvidos essa abordagem dos 7 passos que nós falamos, né? Onde esses 7 passos são descritos em fases. Isso mostra uma sequência lógica de atividades a serem realizadas para passar da resolução de uma fase reativa a problemas, a integração dos princípios da WCM na fase de design de novas linhas, equipamentos, a fase proativa. Ou seja, você vai evoluindo com a maturidade da planta, equipamento, metodologia, né? E você sai dentro da abordagem dos 7 passos de uma abordagem reativa para uma abordagem preventiva e posteriormente uma abordagem proativa. Para que isso aconteça, devemos identificar os problemas, né? E quais desses problemas precisam ser resolvidos, onde eles ocorrem, priorizá-los com base nas matrizes bússolas, que nós vamos falar na abordagem dos pilares técnicos. Vamos analisar as escolhas e os métodos certos, estimar quanto custará para ser resolvido, né? Ou implementado um projeto, implementar as soluções com rigor e avaliar os resultados, né? De forma que a gente entenda que sempre os custos e benefícios, os custos devem ser maiores do que os benefícios, né? Ou seja, a gente analisa os resultados alcançados e compara, né, também os objetivos e metas em relação à meta original, ou seja, os objetivos e metas devem ser alcançados. Então, ou seja, teu indicador deve melhorar em relação ao indicador original. No WCM, né, o modo WCM, nada mais é do que você sair, né, dentro da abordagem dos 7 passos, saindo de uma fase reativa até uma proativa, sair desse modo de combate a incêndio, né, onde basicamente a equipe da fábrica está pulando de um problema para o outro,
para um de melhoria contínua, né, e sistemática e sustentável, passo a passo, até alcançar o que a gente entende que seja o nível de classe mundial. Esse caminho para a excelência ele é caracterizado por um aumento de nível de complexidade, onde a experiência ela é gradualmente acumulada, né? E os casos de sucesso são implementados, os problemas são mais difíceis e eles são tratados, né, com o envolvimento da planta, ou seja, você amplia o envolvimento da planta para que possa tratar problemas cada vez mais complexos e aí com isso você consegue avançar com a implementação da metodologia. Ou seja, a implementação do WCM ele segue dessa forma duas direções, sendo uma extensão, onde o objetivo é entender a metodologia, ou seja, estender a metodologia para todos os sistemas e para todos os processos, e outra é profundidade. Então, ao mesmo tempo que você vai expandindo a metodologia com os métodos, processos, né, para toda a fábrica, você vai aprofundando o nível de detalhe e também com isso, né, você vai propondo soluções para os problemas da planta. Então, esse gráfico aqui, né, ele mostra bem isso, né, as duas direções de implementação do WCM, que é o avanço dos passos, aí nessa linha horizontal, né, e a extensão, né, desses passos, ou seja, na linha horizontal você está trabalhando nível de profundidade conforme você avança com a metodologia. Extensão você está expandindo, né, toda essa metodologia que começa com área modelo, equipamento modelo para toda a fábrica, toda a organização e todos os processos. E com isso você sai do que chamamos de nível de maturidade 1 até o nível de maturidade 5, onde você tem nesse nível de maturidade 5 todos os pilares do WCM, todos os pilares técnicos do WCM implementados em seus 7 passos plenamente e a metodologia expandida para todas as áreas da fábrica ou da sua organização. Ao contrário disso, o nível 1, né, você tem os pilares ainda no nível muito embrionário, né, e o nível de expansão ainda muito restrito às áreas modelo.